Bom dia. Sexta-feira, 14 de julho. Nós estamos aqui no Café com Cristo, mais uma manhã abençoada que Deus preparou pra gente. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios desse mês de julho. Bom dia, Má. Você me ouve, Má? Vê como que tá o som. A Má tá aqui desde sempre, né, Má? Que Deus continue tocando em você, abençoando, te dando discernimento, te dando sabedoria, né? Bom dia, Má. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Me sinaliza, Má, por favor. Para nós passarmos. Tá ótimo. Obrigada, Má. Vamos passar a nossa leitura. Bom dia, mãe. Nossa leitura matinal. Que Deus abençoe vocês grandemente nessa sexta-feira. Hoje nós vamos ler o Provérbio 14. Eu vou começar a ler porque são todos muito extensos, né? E eu vou passar a ler. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos, e eu queria já fazer um adendo sobre isso, né? As mulheres, elas têm uma importância muito grande dentro de um lar. Você pode reparar. Se o filho acordar de mau humor, a casa continua igual. Se o marido acordar de mau humor, também continua igual. Mas se a mulher acordar de mau humor, ela consegue desestabilizar todo o ambiente. A mulher, ela é uma base muito forte dentro da casa porque nós somos sentimentos. Nós mulheres somos mais emocionais, por mais que seja uma mulher que use mais a razão, ainda assim as nossas emoções, nós somos mais sensíveis. E essa sensibilidade, ela aflora de uma maneira muito grande na nossa casa, na nossa família. Então a importância de ter uma mulher sábia, por isso que aqui fala, né? A que edifica, a que constrói. Edificação se trata de uma construção. Muitas vezes a gente quer pegar uma família perfeita, a gente quer ter uma família perfeita, mas essa família perfeita não existe. Então a gente passa a construir, a edificar a nossa casa. Mas a tola derruba com as próprias mãos. Geralmente é aquele tipo de mulher que ela age muito na emoção, né? Ela não usa a razão, ela não pondera, ela não pensa sobre as consequências. Então ela acaba derrubando, né, com a sua própria mão. E aqui quando a gente vem falar de casa, a gente vem falar de lar, de morada. A gente vem falar de um lugar de paz, porque é muito gostoso a gente voltar para nossa casa. Mas aqui em alguns provérbios a Bíblia sempre relata sobre a relação da mulher com a casa. E que como ela tem esse poder dentro da casa de influenciar, de impactar. Então o seu humor impacta sim. Então você é valorosa dentro da sua casa. As suas atitudes, elas têm poder de influenciar todo o seu ambiente, toda a sua família, seus filhos, seu esposo. Então aqui a Bíblia vem retratar sobre essa mulher sábia. Não é difícil se casar e constituir uma família, mas é um grande desafio construir um lar com harmonia e segurança. Essa tarefa é tão difícil que foi confiada à mulher. Portanto, cabe a ela a responsabilidade de fundamentar, edificar espiritualmente o seu lar, a fim de que ela se torne um lugar de amparo, de apoio para os seus entes queridos. Sua docilidade, temperança, generosidade e força fazem o seu marido e seus filhos se sentirem seguros, confortáveis e confiantes, por isso a engrandece. Já a insensata até consegue casar e ter filhos, mas com a sua falta de equilíbrio no falar, no agir, destrói tudo o que construiu. Com isso, distancia os seus familiares cada vez mais de si. A mulher escolhe ser sábia ou tola quando ela elege as suas propriedades e decide agir, sobretudo, com a fé e com a sua inteligência. Então, a mulher sábia aqui, ela tem esse poder. Então, você seja essa mulher sábia dentro do seu lar. Não seja a que vai desestruturar, não seja a que vai destruir. Ah, mulher, mas você não conhece o marido que eu tenho aqui em casa. Eu acredito em você. E eu sei que tem realmente pessoas muito difíceis de lidar, mas entenda uma coisa, eu vou falar agora um termo que a gente usa muito para recrutamento, né?
Se você erra no recrutamento, na escolha, você vai gastar mais tempo treinando. Então, se você errou lá na escolha do teu esposo ou da tua esposa, você vai ter que gastar mais tempo treinando essa pessoa. Porque, como falou aqui o primeiro versículo, é uma construção, é uma edificação. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeita, mas a gente constrói um lar perfeito. A gente constrói um lar que a gente vai sentir paz, que realmente seja um lar. Eu canso de ver casas que moram um monte de gente, mas o que menos é um lar. Então, existe casas, existe lar, e aí quando tem a presença de Deus, não é nem uma casa nem um lar, mas é a morada do Espírito Santo naquela família. Então, existe um triângulo, eu até desenhei outro dia para a pessoa, existe um triângulo que, imagine que na base desse triângulo, aqui está o esposo, aqui está a esposa, e aqui em cima está Deus. E à medida que, se eu olho para o meu esposo e o meu esposo fica olhando para mim, nós só vamos ver defeitos um do outro. Nós só vamos ver a falta, o que nos falta no outro, quando nós olhamos para si. Mas quando eu olho aqui para cima, que está Deus, e ele olha aqui para cima, que está Deus, cada vez que nós olhamos mais para Deus, menos a distância entre nós diminui e mais próximo de Deus nós ficamos e automaticamente juntos ficamos. Então nós precisamos entender que se eu começar a olhar para os defeitos de quem convive comigo, com os defeitos da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, o que vai acontecer? Vai continuar essa distância. Mas quando eu começo a olhar para Deus que está no alto, que Ele é a prioridade na minha casa, que realmente a minha casa é uma morada do Espírito Santo, eu passo a olhar para Deus, eu não fico olhando para o defeito do outro, mas eu fico olhando para Deus, automaticamente essa distância que está aqui na base começa a diminuir e a gente se aproxima porque nós dois estamos olhando para Deus, nós dois estamos olhando para o mesmo sentido. E o que é olhar para Deus dentro de um lar, de um casamento? É você seguir dentro do seu casamento os princípios que Deus tem. Né? E aí é importante que você entenda quais são os princípios de Deus, porque quando você começa a aplicar isso na sua vida pessoal, você vai ver que vai melhorar o seu casamento, vai melhorar o seu trabalho, melhora várias situações na sua vida. Tem um impacto muito grande quando você começa a seguir os princípios de Deus, tá? Então é importante você seja essa mulher que vai construir esse lar, essa morada do Espírito Santo. Que a tua casa venha a ser um pedacinho do céu, mas isso não vai acontecer sem sua ajuda. Isso não vai acontecer sem sua ajuda. É importante que você seja papel fundamental, que você faça realmente essa base, essa estrutura. E lógico, se você se alicerçar a sua vida espiritual dentro do seu lar, você vai receber direção nos momentos difíceis, para lidar com toda a sua família. Afinal de contas, vocês são uma família, mas cada um pensa de um jeito, cada um sente de uma maneira, cada um faz coisas diferentes. Então é importante que você seja instruída, porque você é muito poderosa dentro do seu lar. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. E isso aqui é uma das coisas que também Provérbios sempre vem trazer com muita frequência do que sai da nossa boca. A gente precisa vigiar o que a gente fala, porque tem pessoas nos observando e além disso Deus está nos observando. E o pai nunca quer ver. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu não gosto e eu proíbo, eu brigo com eles se um começar a falar mal do outro. Eu não gosto que os meus filhos, um fale mal do outro. Mas desde sempre existe essa rivalidade, né, dos irmãos. Então a gente, como mulher sábia, precisa também saber passar esse conhecimento para os nossos filhos, de que eles não devem amaldiçoar seus irmãos, não devem... Os irmãos é a única pessoa que você leva da sua vida, que convive com você desde sempre, que conviveu com você dentro do seu lar e que conheceu e participa da sua história desde sempre. Depois do seu pai e da sua mãe, são seus irmãos no sentido de que eles conhecem e viveram as mesmas histórias que você. Cada um reagiu diferente, mas eles sim viveram as mesmas experiências pelas quais você passou.
né? Cada um absorveu de um jeito, mas eles são importantes, óbvio. Então eu não gosto que um irmão fale mal do outro. E aqui fala sobre a questão da nossa boca, né? A nossa boca, ela tem um poder muito grande. Até a Bíblia fala sobre a língua, sobre a boca, o que sai da nossa boca. Então sempre está vigiando o que sai da nossa boca. Não havendo bois no estábulo, fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Por que é fácil para o prudente? Porque ele vive em busca disso, ele não é guiado pelos seus sentimentos. O prudente, ele não é guiado pelaquilo que ele acha, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele sabe exatamente separar uma situação da outra, ele sabe qual é o comportamento que ele vai ter com cada pessoa naquele dia. Por quê? Porque ele está sendo instruído. Então o sábio, ele sempre vai receber a instrução do seu mestre. E nós aqui, nós somos dirigidos pelo sábio dos sábios, que é o Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o sábio que nos ensinou que é possível. É possível termos um comportamento diferente. Tem pessoas que chegam em mim e falam, mas eu não sou Jesus não, eu não sou santo. Eu também não sou santo. E não se trata de sermos santos ou deixarmos de sermos santos. Entendeu? A santidade é uma escolha. Né? Eu também escolho me santificar todos os dias, mas nós não seremos santos. Né? Não está em nós isso. Mas é algo que a gente pode conquistar. Agora, ser Jesus, você tem essa porção de Deus dentro de você. Então, se você tem essa porção dentro de você, Jesus veio para nos ensinar que é possível nós termos uma vida de retidão, de amor ao próximo, de um amor fraternal com as pessoas. Só que é o desejo, é o querer, é a escolha de ser assim. O que você escolhe? Você pode escolher, eu vou ser a pessoa mais ruim que existe nessa terra, como eu posso ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que sabe realmente liderar sua própria vida, né? Jesus era um líder da sua própria vida, né? Jesus, ele deixa vários exemplos para nós e é possível seguir nesse sentido. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma, porém o conhecimento para ele é fácil. Vai-te de diante do homem sensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Aqui, mais uma vez, Provérbios falando para nós o poder de quem anda do nosso lado. Quem você tem escutado na tua vida? Quem são as pessoas pelas quais você tem buscado conselhos, principalmente conselhos? Eu sempre falo, a gente tem que primeiro mandar um WhatsApp para Jesus. E quando a gente manda esse WhatsApp para Jesus, aí depois a gente conta para um amigo, para amiga, para todo mundo, né? Mas primeiro para ele, busca orientação. Eu sei que no desespero a gente corre no telefone e fala, nossa, eu preciso falar isso com alguém. Mas isso não vai te ajudar. E às vezes aquela pessoa também não tá num bom dia para te aconselhar. Não é por mal, mas ela vai falar para você o que ela faria. Só que quem tá dentro da situação é você e Deus. Então, nada mais correto e mais assertivo do que buscar a solução em quem está realmente vendo a intenção de todos os envolvidos naquela. Eu falo que Jesus, ele sempre tem um final feliz para todos os envolvidos. Toda vez que você estiver diante de um problema e você busca a solução na fonte inesgotável, que é Deus, você vai perceber que a solução, ela não vai vir só para você. A solução vem para você e para todos os envolvidos dentro daquele problema, daquele desafio, daquela dificuldade. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais um filho. Não tem filho preferidinho, não. Não tem filho queridinho nos olhos de Jesus, não. Deus vê os filhos todos iguais. Tá? Então, buscar essa instrução no Espírito Santo diante de uma dificuldade vai fazer com que você haja com justiça e que todos possam ter um final feliz. A sabedoria do prudente é entender seu caminho, mas a astúcia dos insensatos é um engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá.
Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Eu quero fazer um adendo também nesse versículo, no versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muitas vezes a gente acha que essa decisão, ou esse caminho, né, ou isso que nós estamos escolhendo é o correto. Mas quando a gente não busca a direção de Deus para ter certeza de que esse caminho ou essa decisão que nós vamos tomar é correta, no começo parece a solução perfeita. Vocês já viveram isso? Já aconteceu comigo. De eu tomar uma decisão e falar, nossa, isso aqui, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, e vou lá e faço. Mas depois de um tempo eu vejo que aquilo foi um engano, que aquilo no final ficou pior a situação do que eu pensava antes, né? É como se fosse uma pessoa endividada, ela achar recurso no agiota. Ela busca recurso no agiota porque ela entende que aquilo ali é o caminho correto para ela. É isso aqui que vai resolver minha vida, mas depois vai ficar pior. Vai ficar pior porque ela não vai dar conta de pagar. Então aqui a gente tem que ter prudência, sabedoria. Para quê? Para não achar que aquilo que a gente tá vendo como uma solução fácil, porque verdadeiramente tudo que é muito fácil você tem que desconfiar. Tudo que é a solução perfeita para o teu problema, desconfie, questiona-se. Se você se questionar, você não vai entrar em ciladas, você não vai entrar numa situação que hoje parece bom aos teus olhos e passa amanhã e você fala, nossa, o que foi que eu fiz? Ficou pior. Eu fiz achando que ia ficar melhor, ficou pior. Por quê? Porque é exatamente sobre esse versículo. Os caminhos que o homem parece direito, mas no fim deles são caminhos de morte. E aí é onde muitas pessoas acabam morrendo espiritualmente. Morrendo espiritualmente. Ó, eu vou contar algo que eu ouvi de alguém, onde uma pessoa entrou na igreja e veio uma pessoa e revelou para ela que ela casaria com uma mulher, enfim. Naquele primeiro momento, naquela carência, essa pessoa, ela achou que era uma outra pessoa, né? As pessoas, elas têm que ter muita sabedoria do que sai do altar, porque eu, com a minha experiência que eu tenho e o meu relacionamento que eu tenho com Deus, a gente recebe realmente algumas promessas de Deus. Vem pessoas que às vezes eu nunca vi na minha vida me falar coisas, né? E realmente depois de um tempo, 2 tempos, até aconteceram. Mas eu acredito, e todas as vezes que deu certo pra mim, foi que antes de vir alguém falar comigo, Deus já tinha falado comigo. E assim, o que Deus fala? Então, por exemplo, Deus, muitas vezes eu tava ali naquele culto e aí Deus falava assim pra mim, essa pessoa vai falar com você agora. E realmente a pessoa vinha e falava comigo. Então, eu acredito muito que antes de Deus revelar a minha vida pra alguém, ele revela pra mim primeiro. E aí quando chega essa pessoa é só uma confirmação, porque Deus já tinha falado pra mim que essa pessoa viria e falaria algo, algum recado pra mim. Então a gente tem que tomar cuidado muito nisso do que a gente ouve. Por quê? Porque às vezes a gente vai ouvir e falar, não, isso foi Deus quem me falou. Não, Deus me deu essa direção. E no fim essa pessoa acabou se envolvendo com uma pessoa muito ruim para a vida dela e os caminhos foram de morte. Por quê? A princípio ele achava que era a solução que estava vindo do céu. E aí a ansiedade, o imediatismo levou essa pessoa para um caminho de morte, e morte espiritual, que é a pior que você pode ter. A pior que você pode ter é a morte espiritual. Até no risco o coração sente dor. E o fim da alegria é a tristeza. Eu vou fazer um adendo aqui também. Ninguém conhece o que está no íntimo de uma pessoa. Muitos riem quando dentro de si só há tristeza, mostram uma suposta força, quando na alma só há desânimo e apatia. Para manter a aparência, há quem prefere ignorar o sofrimento e mostrar superficialidade, mas ninguém consegue esconder a dor por muito tempo. Recorrer a Deus é o caminho mais transformador. Recorrer a Deus é o caminho para transformar o riso sofrido em verdadeira alegria. Quantas vezes você sorriu querendo chorar? Quantas vezes você teve diante de pessoas que você teve que manter as aparências e falar, não, tá tudo bem, mas por dentro sua alma gemia de dor. Então aqui, Provérbios vem nos ensinar, Salomão vem nos ensinar com o versículo 13, que a verdadeira alegria ela vai vir do Senhor.
As pessoas buscam felicidade nas coisas, nas pessoas, ela condiciona. Você não pode, o filho amado de Deus, a filha amada de Deus, ela não condiciona a sua felicidade nas coisas ou nas pessoas. A felicidade é algo que está dentro de você. O que é ser feliz, na verdade, é você estar em paz. E essa paz o mundo não pode te dar. Você não compra no mercado uma paz. Você não vai no shopping e fala, eu quero um pouco de paz hoje, você pode me vender? Não existe essa paz. A única fonte que você vai encontrar, essa paz que gera felicidade. Porque é a paz que vai gerar plenitude. Ninguém é feliz o tempo todo e nem vai ser. Mas a opção que você tem é que quando você recorre à verdadeira alegria que está no Senhor, você vai sentir paz. E essa paz é a que vai gerar felicidade. O mundo não entende isso. Nada, nem ninguém no mundo pode te ofertar a paz. A paz é algo que já está dentro de você, mas você não consegue acessar. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a acessar esse lugar de paz, de plenitude, de realização, porque está em nós. Está em nós, porque Deus é um Deus de alegria, Deus não é tristeza. Deus é felicidade, Deus é paz, Deus é plenitude. E eu tenho uma porção de Deus em mim e você também, por sermos imagem e semelhança. Mas talvez você não está conseguindo aproveitar isso, essa porção de Deus dentro de você, porque você não está conseguindo acessar esse lugar. E como que eu faço para acessar esse lugar? Quando eu dou ouvidos à voz de Deus, quando eu recebo a instrução do Espírito Santo, que eu não sou guiada pelos meus sentimentos, nem por aquilo que eu tenho vontade de fazer. E assim você começa a viver aquela paz que excede todo o entendimento. É que de você estar no meio do caos, de você estar no meio da guerra, as pessoas falam, nossa, mas você não está preocupada? Não, eu não estou preocupada. Eu sei quem é meu pai, eu não fico preocupada. Tem momentos de ansiedade, lógico, mas Jesus fala para mim e para você, lança nos meus pés todas as suas ansiedades. Lança no meu pé todas as suas dores, todas as suas frustrações. Então, a gente precisa entender que aqui, essa falsa alegria que coisas e pessoas podem nos dar, ela é momentânea. Que a verdadeira alegria, se você hoje está triste, muitas vezes você tem que se fingir de alegre na sua casa, na sua família, você não pode nem transbordar o que você está sentindo, você não pode nem falar. Tem um Deus que quer te ouvir, mas Ele não quer que você seja superficial com essa alegria, pôr aquele sorriso amarelo no rosto. Gente, eu conheço muita gente assim que está passando muito problema, mas ela sempre está sorrindo. E eu admiro isso. Mas no fundo ela sente dor na alma. E às vezes a gente não consegue ajudar aquela pessoa, mas há um Deus que pode te ajudar. Ele pode transformar toda essa dor na alma que você sente. Quem já sentiu dor na alma? A dor na alma, eu acho que é a pior dor que a gente pode sentir. Porque a dor física, você vai no médico, você toma um remédio, você faz um tratamento. Mas a dor na alma, só Deus pode nos aliviar. É uma dor tão grande que você não consegue, não tem nada que você vai fazer nesse mundo. Não tem um médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, o que você quiser pôr. A dor na alma, ela não é curada por mãos humanas. Ela é curada simplesmente por esse acesso que eu tenho ao Pai. Para o verdadeiro relacionamento que eu tenho com o meu Pai. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Aqui é interessante sobre isso, eu vou ler também, tá? Por quê? O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, quer dizer, muitas vezes você vê pessoas acreditando só no que as pessoas falam. Ao invés dela olhar o exemplo, eu falo que o exemplo arrasta. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa pra você e você me conhecer no meu dia a dia e falar assim, o que a Muriel tá falando aí não é nada do que ela vive, não. Ela é completamente diferente. Desligou aqui a câmera do Instagram, ela é outra pessoa. Então, o que a Bíblia vem nos ensinar é que nós não podemos confiar no que sai da boca do homem. A gente não pode achar que tudo que sai da boca do homem é a verdade absoluta. Mas nós precisamos observar o seu caminhar, a sua rotina.
Ó, você quer conhecer uma pessoa? Eu sempre falo isso. Você quer conhecer uma pessoa? Gere um caos entre você e ela. E aí você vai conhecer. E aí você vai ver se realmente aquela pessoa ela é digna de andar ao teu lado, de você ouvir os conselhos dela. Fala não pra ela. Porque enquanto você falar assim, enquanto estiver tudo bem, você não conhece as pessoas. Mas no momento do caos, no momento do desafio, da dificuldade, você vai saber exatamente quem são as pessoas pelas quais você deve manter na sua vida. Então aqui é pra gente não se enganar só com palavras, sabe? Tem pessoa que tem uma lábia, eu trabalho com vendas, gente. Eu converso com gente todo dia. Tem pessoa que tem uma lábia que se você não tiver atento, você cai naquilo. Se você estiver distraído, você vai cair naquela conversa, né? Mas a Bíblia vem falar para mim, para você que a gente não pode estar distraído ouvindo só o que sai da boca das pessoas. Por quê? Porque muita gente vai se aproximar de você, e eu falo isso principalmente para as mulheres, né? Quando eu faço encontro de casais, eu falo sobre isso. Por quê? Porque às vezes as mulheres elas estão muito sensíveis, e aí chega talvez um homem que não seja de bom caráter, esse homem vai falar para essa mulher o que ela quer ouvir. Por quê? Porque ela está sensível, o homem sabe o que a mulher quer ouvir. E aí ele vem e fala, e ela acredita naquelas palavras. E depois, gente, o que a gente encontra de mulher que foi decepcionada. Ah, mas ele não era assim, mas ele falava isso e aquilo, e ele fez completamente diferente. Pois é. Porque você deu ouvidos às palavras que saía da boca dessa pessoa e não às atitudes que ela tinha. Porque, ó, 3 meses é o suficiente para você conhecer uma pessoa. Ande com alguém 3 meses. Se chegou alguém hoje na tua vida, fica mais prudente, fica mais esperto, não fica reativo, fica observando essa pessoa por 3 meses. Ela vai dar sinais. Ninguém consegue manter muito tempo aquilo que não é. A gente conhece uma pessoa quando ela é verdadeira porque ela realmente sempre tá igual, ela sempre tá mais ou menos do mesmo jeito. Óbvio que tem dia que tá bom, tem dia que tá mal-humorado, mas mesmo assim as atitudes dela, nas atitudes, no caminhar, elas são iguais. Elas não ficam oscilando. Agora, 3 meses é o suficiente. Às vezes você tá solteiro, solteira aí, buscando uma pessoa para se relacionar. Observe essa pessoa que chega na sua vida. Por 3 meses, ela vai dar em algum momento sinais, mesmo que a boca tá falando coisas maravilhosas para você, fazendo promessas maravilhosas para você, mas o caminhar dela vai deixar rastro sobre quem ela é. Vivemos numa época de assustador crescimento tecnológico. Falamos com quem está do outro lado do mundo com apenas um clique. Além disso, permite uma interatividade tamanha que faz com que as pessoas nunca se viram se tornem amigas virtuais. Tudo isso facilita a informação, os negócios e a aproximação das pessoas. Por outro lado, há também perdas, pois cada vez mais pessoas têm sido ludibriadas por fraudes, falsas notícias e gente de má índole. Quem é imprudente dá crédito a tudo que vê e ouve, por isso é facilmente influenciado e levado a sofrer danos. O prudente, no entanto, avalia e considera as palavras, as situações e as sugestões dos outros. Ele mostra sua sabedoria ao ser cauteloso em cada passo que dá. Além disso, quando recebe conselhos, analisa se de fato o ajudarão. Descarta o que não lhe acrescenta, inclusive no mundo virtual. Assim o que pratica a palavra orienta. Examinai tudo. Retende o bem, abstende vós de toda aparência do mal, né? Então aqui tá em, se eu não me engano, 1 Tessalonicenses, eu acho, Tessalonicenses 21, 22, capítulo 5. Então ele vem falar para mim e para você que a gente precisa examinar tudo e reter aquilo que é prudente para nossa vida. O seu ouvido aqui, ó, você tem 2 inclusive, você vai ouvir muita coisa. Eu vou ouvir muita coisa em rodas que eu vou, em lugares que eu frequento, mas eu examino, ó, e retenho para mim aquilo que faz sentido. Aquilo que está, por isso que eu falo que é importante a gente conhecer os princípios de Deus, porque quando você conhece os princípios de Deus, você vai reter para você aquilo que está em alinhamento com os princípios de Deus. Eu ouço várias coisas o dia todo,
Só que eu retenho para o meu coração, eu importo para dentro de mim apenas aquilo que faz sentido com os princípios de Deus pelos quais eu procuro andar aqui na minha vida. Então examine tudo que você conversa. Não leve tudo para dentro do seu coração. O sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Isso é verdade. Se você tem uma condição financeira, principalmente se você tem uma condição financeira muito próspera, você vai ver que vai aproximar pessoas de você por interesse naquilo que você pode ofertar para elas. Por isso que aqui ele fala sobre o pobre, né? Porque o pobre realmente, ele não tem nada para oferecer. Então a amizade dele, aquilo que ele realmente tem com você, é algo amistoso, sincero e carinhoso. Obviamente que tem pessoas muito prósperas financeiramente, muito boas, de bom caráter. Assim também como tem gente com falta, escassez de dinheiro e de mau caráter. Né? A gente precisa aprender a avaliar. Nem 8, nem 80, nem colocar todo mundo dentro do liquidificador. Ah, todo mundo que é pobre financeiramente. E para mim, pobreza, gente, não é sobre dinheiro, é sobre improdutividade. Eu trabalho com gestão no tempo, disciplina, foco, né? Eu trabalho muito com isso. O meu trabalho pessoal é sobre organizar pensamentos, ideias e buscar realização dos objetivos. E o que eu percebo, para mim, uma pessoa pobre é uma pessoa improdutiva. E para mim, uma pessoa rica é uma pessoa que produz muito. Ela é super produtiva, tá? Então, por que eu falo isso? Porque para mim é improdutividade. Porque se você tá sem dinheiro financeiramente, você pode produzir. Mas você pode escolher não produzir. E aí sim, você realmente é pobre por não produzir. Todo mundo tem capacidade de produzir. Eu falava ontem com uma pessoa, eu gravei meu podcast até com um pastor Cleiton Mader é o nome dele. E a semana que vem vai pro ar. Muito legal, muito legal. E eu falava sobre isso. Eu falei para ele que o brasileiro, ele sabe ser empreendedor, mas ele não sabe ser empresário. Porque você vê o brasileiro empreendendo em tudo. Ele sai no semáforo, ele empreende na água, ele vende paçoca. Ele é um empreendedor, mas ele não sabe ser empresário. Porque ser empresário é gerir os recursos que passa na mão dele. É gerir os recursos. E aí é o que eu volto sempre falando. Às vezes você está descontente com o seu salário, só que o salário que você ganha é a capacidade que você tem para administrar. E se você não consegue administrar R$2.000, como Deus vai colocar 4 na sua mão? Se você ganhando 2, você está devendo 6, como que Deus vai colocar R$6.000 na sua mão? Você entende? Por isso que 5% da população ganha acima de R$28.000. 5% da população ganha acima de R$28.000, né? E por que só 5%? Porque você vê que a capacidade está em poucos de administração, de gerir os recursos. Então, poucos serão empresários, muitos serão empreendedores, mas poucos serão empresários. Então, realmente, se você está improdutivo, né? Se o que você ganha não é o suficiente, vá produzir mais. Peça orientação para Deus, me dê ideias. Deus vai te dar ideias para que você seja uma pessoa produtiva. E uma pessoa produtiva, ela se torna próspera financeiramente. Eu nunca vi uma pessoa produtiva. Produtiva não é ocupada, tá? Eu nunca vi uma pessoa produtiva ela ficar sem dinheiro, porque ela vai fazer dinheiro. Saia da ilusão de ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, a não ser quem vai lá no programa do Silvio Santos, nos aviãozinhos e criança. Só existe essas duas opções para você ganhar dinheiro. Ou você é criança, ou você tá lá no programa do Silvio Santos que ele joga dinheiro no ar. Não existe outro jeito de ganhar dinheiro. Tudo é produtividade. Se você produz, você ganha. Falta do seu trabalho para ver se o seu patrão vai te pagar. Não vai te pagar. Então entenda que produzir dinheiro, todos nós temos essa disposição para produzir. Mas muitos não querem ganhar. E ganhar realmente fica muito difícil. Porque ou vai ser com o Silvio, ou criança, ou talvez você jogue na Mega Sena e quem sabe de 50 milhões você seja um deles. E mesmo assim,
Quantos ganhadores da Mega Sena que você conhece, que a gente vê toda hora na televisão, que ficaram mais pobres do que eram antes de ganhar na Mega? Sabe por quê? Porque não tem inteligência com dinheiro, não tem. Dinheiro é emocional. Se as tuas emoções não tiverem saudáveis, geridas de maneira correta, o dinheiro vai passar só pela sua mão. É o que eu falo da parábola que Deus fala dos talentos. Ele dá conforme cada um pode administrar. Agora faz o seguinte, se você está infeliz com aquilo que você está produzindo financeiramente, fala assim, Senhor, tá bom, eu entendi, então a partir de hoje eu vou ter mais prudência com o meu dinheiro. Eu vou administrar meu dinheiro e aí depois você vai me falar. Eu desafio você a fazer isso. Aí depois você vai falar, Muriele, realmente, a partir do momento que eu comecei a viver com aquilo que eu ganhava, a administrar aquilo que eu ganhava, realmente Deus me colocou para mais. Porque é isso que ele fez na palavra dos talentos, na parábola dos talentos. Ele deu 5 para um, 2 para o outro e para um ele deu um só. Porque ele deu 5 porque aquele ele sabia que era capaz de cuidar de 5. Ele deu 2 para o outro porque ele sabia que aquele outro era capaz de cuidar de 2. E ele deu 1. Ele foi justo com todos. Porque ele deu conforme cada um podia cuidar. Só que na volta, ele volta e pergunta para o que ele deu 5. O que você fez com o dinheiro? Ah, eu fiz 10. Servo bom, multiplicou o meu dinheiro. O que você fez com o talento que eu te dei? O de 2 virou 4. Muito servo bom. E aí ele pergunta para o de 1. O que ele esperava desse de 1? Ser 2, ter multiplicado. Não, eu guardei porque eu fiquei com medo do Senhor, eu enterrei o dinheiro. E aí ele fala para ele, então até o que eu te dei eu vou tirar. E aí tira e dá para quem sabe multiplicar. Então enquanto você não aprender a fazer a multiplicação dos teus ganhos, você não vai viver uma vida de abundância, tá? Vamos seguir aqui que é longo o Provérbios 15. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal? Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Olha quem tá aqui! Bom dia! O meu amigo do CrossFit, gente. A gente briga muito, a gente discute muito lá no CrossFit, mas ele é meu parceiro, me ajuda nos meus treinos. Eu reclamo, ó, eu falo ao vivo, Ícaro. Eu reclamo nos meus treinos. Ele fala, Muriele, para de reclamar, você só fica falando pros outros fazer e você não faz. Né? Ele fala toda hora isso pra mim lá no meu treino. E eu reclamo, gente, eu até fiz outro dia um vídeo, né? Mas obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pelo carinho. E ontem foi muito legal, porque ele falou assim, você tem que fazer seu café com Cristo 3 da manhã, né? Falando pra mim, porque aí as pessoas já saem da balada e já vai ver o café com Cristo. Falou um monte pra mim. Eu falei, eu duvido você entrar lá no Café com Cristo, tá vendo? Ó, você entrou hoje, parabéns. Parabéns, seja bem-vindo. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência a fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva a pobreza. Acabei de falar isso. Se você quer ser uma pessoa produtiva, você vai colher da produção. Ninguém ganha dinheiro. Você tem que produzir dinheiro. Você tem que produzir. Ficar, ó, em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras vai levar à pobreza. Então, quantas vezes você ficou falando, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só fica no falar. Só no falar não vai gerar nada para você. Mas aqui ele tá falando que em todo trabalho dá para se aproveitar. Dá para você tirar algo desse trabalho que você faz. Ai, Muriele, mas o trabalho que eu tô, ele me paga muito mal. Mas será que você entrega o 100% pelo qual você foi contratado? Existe uma pesquisa que fala que quando as pessoas elas prometem entregar 110%, mas elas entregam 50%, 60% pelo qual ela foi contratado. E aqui em Provérbios também fala pra gente que a gente sempre tem que fazer aquilo além do que espera de nós. Muriele, mas eu não sou recompensado por isso.
Eu não sou recompensado. Imagina, me pagam mal, ainda vou ter que fazer mais do que eu faço. Eu faço tanta coisa. Pois é, porque você está fazendo para o homem. Mas a partir do momento que você começar a falar, ó, Senhor, meu patrão não me valoriza, meu patrão não reconhece aquilo que eu faço, mas a partir de hoje eu não vou mais fazer para ele. Tudo que eu fizer eu estou fazendo para o Senhor. Eu vou fazer o melhor porque eu sei que o Senhor está me vendo nesse lugar. Eu sei que é o Senhor que vai abrir uma outra porta. Eu sei que é o Senhor que vai me fazer prosperar na vida. Então, quando você começa a ter esses comportamentos, aí sim você vai colher o melhor dessa terra, você vai colher a vida em abundância que Deus promete para nós. E vida em abundância não é o quantos dígitos você tem na sua conta, porque os dígitos é conforme o seu, acabei de falar, conforme o seu talento. Se você tem talento para multiplicar, você vai ter como viver muitos dígitos na sua conta. Mas se você for o que enterra o talento, vai ser tirado de você e colocado na mão. Dinheiro é só uma energia. Dinheiro é uma troca de mãos. Uma hora tá com você, outra hora tá comigo. Tá fazendo sentido para você? Então eu sei que ainda dentro desse trabalho, por mais simples que seja, esse trabalho que você executa, aproveita, a Bíblia vem falar. Mas se ficar só falando o que vai fazer, só ficar nas palavras, isso te leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estatúcia dos tolos é só estatúcia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será o refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O que é esse temor? É quando Deus te dá uma direção e você ouve. Sabe por quê? O pai nunca vai aconselhar um filho, ele nunca vai aconselhar um filho a ir para o abismo. Seu pai nunca vai te dar um conselho e falar assim para você, ó, vai por ali e ali tá cheio de cobras. Pelo contrário, então esse temor é a obediência. Você sabe essa voz? Aí tem gente que fala assim para mim, Moriele, como que é essa voz? Você fala tanto dessa voz, né, que Deus nos orienta. Eu vou te falar como ela fala com você. Sabe quando você faz algo que fica pesando a sua consciência? Sabe o que é esse peso na consciência? Tem uma voz ali falando com você, nossa, acho que você pegou mal, acho que você não devia ter falado desse jeito com essa pessoa. Nossa, lá no seu trabalho não foi legal o jeito que eu fiz. Essa voz é o Espírito Santo falando com você. Essa voz é real, ela é audível. Agora, só que para você ouvir, por que você só ouve quando você se arrepende? Por que você só ouve quando você sente culpa? Por que você só ouve quando você deita a cabeça no travesseiro e fala, poxa, eu não devia ter feito isso? Essa é a mente de Cristo falando com você. Então, a mente de Cristo, ela tá aí. Não adianta você falar para mim que você não ouve, porque eu sei. Quem que você acha que tá falando com você nesses momentos? Quem que você acha? Você? É a tua consciência divina que habita aqui dentro, ó. Existe a sua mente e a mente de Cristo habitando dentro da sua cabeça. E essa voz que você ouve quando você faz algo errado ou algo que você não deveria ter feito, é a mente de Cristo te orientando. Poxa, vai lá, faz diferente, pede desculpa. Amanhã corrige isso aí. Essa é a voz. Mas você está disposta a ouvir essa voz? Não só no momento que você sente fragilidade, culpa, mas você está disposto a ser orientado por essa voz? Porque o temor do Senhor é a fonte da vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de um povo a ruína do príncipe. O que tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. 29, tá terminando, tá? O que acontece aqui? Você já viu uma pessoa irada? Você já viu uma pessoa que ela perde as estribeiras? Quem tá de fora olhando, você fala, não, essa pessoa é doida, é insana. O que ele tá fazendo, o que ele tá falando, como ela tá agindo, é insano, porque é realmente insano. Porque a ira, ela te leva a agir com impulso. A ira, ela te leva a agir sem pensar. E aí é onde você sente lá aquela vozinha falando pra você. Quando você agiu sem pensar, quando você foi imediatista, quando você não pensou antes de falar, tudo isso é irar-se. E Jesus teve um momento na Bíblia que ele também irou. Teve um momento também que ele chega no templo e joga tudo pra cima. Não foi bonitinho quem assistiu. Mas ali ele fala pra gente, irai-vos, mas não pecai-vos. E o que acontece? Eu posso ficar muito brava com alguém, mas muito brava. Eu só não posso partir pro ataque.
Porque se eu for partir para o ataque, eu vou ofender aquela pessoa. E aquela pessoa também é um filho amado de Deus. Aquela pessoa também, eu gosto daquela expressão namastê, né? Eu já falei aqui. Porque eu saúdo o Deus que habita em você. E a partir do momento que eu passo a atacar o meu irmão ali, um ataque sobre ele, eu tô primeiro ferindo o Deus que habita nele, assim como tem um Deus que habita em mim. Então, se você me atacar, você está atacando primeiro a nossa irmandade. Nós somos irmãos no mesmo espírito. Então, primeiro você ataca a Deus que habita em mim, depois você vai atacar a minha pessoa. Então, eu sou muito prudente com o que eu falo para não magoar ninguém. Mas eu já fui uma pessoa muito imediatista, já falei o que eu pensava e não tava nem aí porque os outros iam pensar, né? Não tava nem aí. Hoje não, se for para eu falar uma coisa, eu vou falar uma verdade para você, ainda que doa, eu vou falar a verdade. Mas eu penso para falar, escolho palavras, por quê? Porque muitas vezes a gente age sem pensar e depois corrigir é pior, gente. Corrigir é muito pior do que você engolir um sapo, engolir um abacaxi. É muito pior. Porque aí você sai da condição de vítima para a condição do causador da discussão. Então eu prefiro sempre ficar aqui, ó. Fico na minha, quer falar, fala, deixa eu falar. Por quê? Porque tá tudo bem, cada um vai falar o que tem dentro de si, né? O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até a morte se mantém confiante. Eu quero ler sobre isso, a confiança na hora da morte. A vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela. Querendo ou não, a morte é uma realidade para todas as pessoas. No entanto, há uma enorme diferença entre a morte do justo e a do perverso. Aquele que confia no Altíssimo não teme viver seus últimos momentos, pois mantém a paz e a certeza de que sua vida continuará ao lado de Deus. Por conhecer a fidelidade divina, crê que assim como jamais ficou desamparado em vida, não será o momento da sua morte. Os perversos, no entanto, se desesperam ao menor sinal de perigo. Por causa dos seus pecados, eles não são lançados fora. Eles são lançados fora. E isto é, sua vida é ceifada e a sua alma é condenada à perdição e ao sofrimento eterno. Então entenda que nessa manhã Deus está te preparando para a sua sexta-feira. A instrução de hoje é para a tua sexta-feira. Você não sabe quem você vai encontrar no trânsito, você não sabe quem você vai encontrar na estrada, você não sabe os clientes que você vai visitar, você não sabe com as pessoas que você vai falar, mas Deus já sabe. E toda essa orientação é para esse dia de hoje. Tudo isso que você ouviu aqui, eu quero que você pegue um versículo que fez mais sentido para você. Eu falei várias coisas, foram vários versículos. Eu ainda vou ler aqui para a gente finalizar, faltam 2. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre a vergonha, sobre o que o envergonha, cairá o seu furor. Eu já vou orar por você e com você nessa manhã. Mas saiba que hoje a instrução de Deus para nós é para nossa sexta-feira. Ele conhece o nosso caminhar no dia de hoje. Ele sabe tudo o que você vai passar. Você não sabe, mas Ele sabe. Então pede essa direção para Deus. Fala, Senhor, vai na minha frente, vai abrindo meus caminhos. Coloca as palavras certas na minha boca. Faça essa oração quando você vai sair da tua casa, porque você não sabe o que pode acontecer. Outro dia eu dei um exemplo aqui, né, de que entrou um homem. O senhorzinho estava dentro da casa dele, gente. O senhorzinho estava dentro da casa dele, entrou um rapaz e matou ele a picaretada. Ele estava dentro da sua casa, é como se eu estivesse aqui dentro da minha casa. Eu acho que a minha casa é o lugar mais seguro do mundo, mas na verdade o lugar mais seguro que eu posso estar é no barco com Jesus. O lugar mais seguro que há é nos braços de Deus, porque eu posso estar aqui na minha casa, entra uma pessoa e me mata, e ceifa a minha vida. Então, esse senhorzinho estava lá na casa dele tranquilamente, e ele foi morto a picaretada aqui em Bragança Paulista. E o que eu quero falar com isso é porque a gente não sabe o que nos espera lá no fora. Você não sabe a hora que você fecha a porta, o que seu filho vai passar, o que sua filha vai passar. Você não sabe a hora que você fecha a porta, o que você vai encontrar. Você não sabe quando você entra dentro do seu carro e vai pegar uma estrada, o que você vai encontrar. Mas Deus conhece teu caminhar no dia de hoje, então pede direção.
Pede direção, porque essa voz que você ouve quando você faz coisa errada, ela também está disposta a te orientar antes que você sinta culpa. Antes da consciência pesada, ele quer te orientar antes disso acontecer. Então seja um coração ensinável, seja um coração treinável, seja um coração que esteja disposto a ouvir essa orientação, sinta temor por isso, porque Deus cuida de você. Ele sempre vai cuidar dos filhos dele. Ele sempre vai cuidar. Você é um filho, uma filha amada. Então busque essa orientação em Deus para a tua sexta-feira. Tá bem? Vamos orar? Coloca a tua mãozinha, una a sua fé junto com a minha. E eu sei que você deve estar passando momentos difíceis. E Deus conhece, Ele sabe, Ele conhece cada um aqui que está nessa live, cada um que entrou. Ele conhece cada coração, Ele conhece cada intenção. E Ele é bom por isso. Né? E mediante ao que nós precisamos, o pão nosso de cada dia Ele vai nos dar hoje. Senhor Deus e Pai, nós entramos agora, Pai, em concordância. Primeiro, o que é ligado no céu está ligado na terra, e o que é ligado na terra está sendo ligado no céu agora. Então, Senhor, liga através dessas pessoas que estão aqui unidas comigo nesse mesmo propósito, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, conhecendo mais a si mesmas, Pai. Ela tem buscado, Senhor, ter um relacionamento contigo todas essas manhãs. Ainda que seja um horário difícil, muitas vezes ela priorizou a tua presença ao invés do descanso dela. Mas agora ela vai sair, Pai. Ela vai sair para conquistar, ela vai sair para produzir, ela vai sair para ganhar o pão dela de cada dia, Pai. Então, que nós possamos sair das nossas casas hoje sob a tua orientação, Pai. Sobre a tua vontade, Senhor. Então, faça a tua vontade no dia de hoje para cada um dos teus filhos. Visita os lares, as famílias, visita o coração. Se tem alguém aqui, Senhor, que está com a alma batida, entristecida, que o Senhor venha trazer refrigério e alívio, Senhor. Assim eu entrego a vida de cada um, Pai, porque os teus filhos possam escutar a orientação e aplicá-las no dia de hoje. Que eles possam ter uma sexta-feira abençoadas, para a honra e glória do teu santo nome. Eu entrego a vida de cada um, crendo na nossa vitória, no nome do Senhor Jesus. Eu digo amém, e você quem crê, diga amém. Confirme essa oração, dizendo amém. É sobre isso. Eu espero que você tenha gravado na tábua do teu coração uma palavra para essa sexta-feira, um versículo desses 35, acho que foi um dos livros mais extensos até agora que eu li, desse livro Provérbios, né? Desse dia 14, que você realmente coloque no teu coração um versículo para você viver hoje. São muitos versículos que eu li, mas você coloque um só. Leva só um dentro de você hoje e a todo momento lembra desse versículo, pratica esse versículo. É assim que a gente tem relacionamento com Deus, quando a gente ouve a palavra e pratica. Mas façam. Entendeu o verbo? Façam uma extraordinária sexta-feira para vocês, tá bom? Amanhã eu estarei aqui no Café com Cristo às 6 horas da manhã. É um desafio, mas eu te vejo lá, tá bom? Façam uma extraordinária sexta-feira. Um beijo grande, obrigada a todos vocês que participaram dessa live. Deus os abençoe grandemente. E até amanhã no nosso Café com Cristo.